Muito bom dia, queridos amigos, amigas, irmãos e irmãs. Que bom que estamos aqui reunidos nesta manhã de sábado para darmos prosseguimento a estes estudos do Evangelho de Jesus. Elevemos o nosso pensamento. Amado Mestre Jesus, Mestre querido de amor e de paz, nós te agradecemos. Nós te agradecemos por estarmos aqui, na pátria do Cruzeiro, na terra do Evangelho, tendo a oportunidade deste planejamento encarnatório. Mestre amado, rogamos por todos os irmãos que enfrentam processos desafiadores por conta desse vírus, seja na questão financeira, seja na questão da saúde do corpo físico, e pedimos especialmente para aqueles que estão com o espírito adoecido e que nesse momento de dor só pensam em si mesmo, que se deixam levar pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo. Rogamos especialmente por estes irmãos, para que eles consigam neste momento de dor vencer essa carapuça de pensar em si e que possam começar a sentir o amor. Que todos nós consigamos aproveitar este momento desafiador para desenvolvermos o amor e darmos de nós em prol de todos aqueles que requerem e pedem ajuda e que necessitam do nosso amparo moral, espiritual e até mesmo financeiro. Sê conosco, Mestre querido, para que consigamos de uma vez por todas sentir o exercício da caridade e nos felicitarmos pela oportunidade de darmos as mãos e fraternalmente nos ampararmos uns aos outros. Que as tuas bênçãos de luz possam envolver a todos nós, a todos os lares que agora nos acompanham, a todo o planeta Terra, para que cada um, enquanto espírito que é, possa sentir a eternidade do espírito que somos e possa sentir as leis divinas em seu coração. Que assim seja. Nós estamos trabalhando o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos agora no item 11. Não são aqueles que estão bem que têm necessidade de médico. Essa reflexão nós vamos fazer a leitura de um trecho do Evangelho que está escrito em Mateus, no capítulo 9, versículos 10 a 12. Jesus estando à mesa na casa desse homem, Mateus, aí vieram muitos publicanos e pessoas de má vida que se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que os fariseus, tendo visto, disseram aos seus discípulos: Por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Mas Jesus, os tendo ouvido, disse-lhes: Não são aqueles que estão bem, mas os doentes que têm necessidade de médico. Aqui, com essa passagem do mestre, brota, para todos nós um questionamento interessante que nós podemos trabalhar com essa questão. Eu queria começar com essa pergunta: se toda encarnação vem de um planejamento divino, por que pessoas más
muitas vezes nascem com dons especiais. Quantos médiums nós não vemos, médiums com uma capacidade de trabalho enorme, mas que somente usam isso para o mal. São pessoas deliberadamente más, manipuladoras, usam a mediunidade para conseguir dinheiro, para fazer adivinhações. E aí a gente se pergunta, por que é que o planejamento divino concede essas faculdades a essas pessoas? Nós podemos aprofundar essa nossa reflexão alinhando com o tema de hoje, que é uma verdade muito interessante que Jesus nos traz, que os sãos não precisam de médico. Os doentes é quem precisam de médico. E essa pergunta que nós fizemos tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Como é que nós vamos crescer em espírito se nós não tivermos oportunidade? Todos nós somos doentes do espírito. Podemos até ter o corpo em perfeita ordem, mas todos nós temos as nossas pequenas doenças do espírito, do egoísmo, do orgulho e da vaidade. E aí, de que maneira que a gente vai se curar se não for nos dado oportunidades para que a gente possa renovar esses pensamentos e sentimentos? Esta visão ela é muito importante, inclusive nos trabalhos da própria casa espírita. Vamos pegar aqui um exemplo, as palestras. As palestras de qualquer templo religioso, as palestras dos centros espíritas. Se eu só abro para falar aqueles que já são exímios oradores, só convido os palestrantes externos, e aqueles indivíduos da minha casa, aqueles espíritos, aqueles irmãos, em que momento eles terão a oportunidade para se desenvolver, para crescer? Mas aí nós vamos dizer, mas essa pessoa ela não tem a devida experiência e pode ser que a palestra dela não seja muito boa. Mas aí nós perguntamos mais uma vez, quem é que precisa de oportunidade? Quem é que precisa de médico? Tudo acaba desembocando numa problemática muito conhecida de todos nós, a questão da imagem. Porque nós estamos preocupados com a imagem, o que pensarão de mim? Nós estamos preocupados com as opiniões alheias. Então, muitos centros, muitos de nós querendo ter quantidade de pessoas que nos seguem, nós temos essa preocupação exagerada com a imagem. Então, não é raro algumas diretorias inibirem a possibilidade de companheiros crescerem. Não é raro as críticas. Um companheiro que está se dedicando, está buscando vencer a si mesmo, usando esse exemplo em específico que nós falamos da palestra, porque são vários os trabalhos da casa que nós podemos dar a oportunidade para que alguém cresça no amor. E aí vem as críticas, vem os apontamentos. Nossa, vocês estão deixando determinada pessoa falar, determinada pessoa participar do estudo. Isso não é fraternidade. Lógico é que nós precisamos encontrar sempre, em tudo que fizermos, um caminho do meio. Nós não vamos deixar na casa alguém deliberadamente desconectado dos princípios espíritas dizer atrocidades, não é isso. Mas nós precisamos abandonar essa preocupação com a forma, com o materialismo.
o que o mundo vai achar de mim. Nós precisamos olhar para o fundo, o que realmente importa. Na maioria das vezes, nós inibimos o crescimento de outros irmãos porque a forma não é a ideal, aquela que nós achamos que tem que ser, a fala perfeita, o comportamento perfeito. Nós precisamos avaliar o fundo. Todos numa casa espírita precisam ter oportunidade para crescer, para vencerem espiritualmente. E aí nós entramos numa questão muito interessante que a metodologia de evangelização de espíritos traz para nós, por meio da equipe do professor Eurípides Bassanufo, que é a chamada pedagogia do contraste. Um indivíduo, um espírito que tenha dificuldades em sair de si mesmo, que é uma pessoa mais dura, uma personalidade mais crítica, mais julgadora, que tem pouca empatia. Não seria um ótimo trabalho, uma ótima oportunidade contrastá-lo e colocá-lo, por exemplo, para trabalhar na distribuição de cestas, no contato com outras pessoas mais sofridas, naqueles trabalhos de sopões, nos trabalhos assistenciais? Provavelmente nós diríamos que não, que para esse trabalho é necessário ter pessoas com muito amor, pessoas que são muito empáticas, mas estas pessoas, estes espíritos, já têm essa conquista. Eu preciso dar oportunidade para que outros as desenvolvam. Aí entra essa questão do contraste. Isso é muito interessante. Nós, enquanto casa espírita, precisamos dar oportunidade para todos. Todos nós temos algo a desenvolver. Todos. Todos nós ainda somos doentes. Todos nós que estamos encarnados no planeta Terra temos as nossas limitações. Nós estamos aqui para crescermos espiritualmente. Nós não podemos deixar os melindres nos atacarem e, quando nos for apresentada uma oportunidade de melhoria para o nosso espírito, nós cairmos num amor próprio excessivo de lamentações, como se as pessoas estivessem nos apontando erros. Não, nós precisamos agradecer e abraçar essas oportunidades, reconhecer aquilo que precisamos crescer. Preciso vencer o orgulho e preciso estar à frente falando com mais pessoas? Sim, porque a timidez é uma expressão do orgulho. É aquela expressão de que eu não admito falhas, eu não sei lidar com as falhas. Então, por não saber lidar com as falhas, porque eu não aceito ser imperfeito, eu não tenho coragem de me portar perante uma coletividade. Então, este espírito precisa ser colocado em condições de exposição do coletivo. Precisamos nós todos avaliar em que ponto precisamos crescer. Isto precisa ficar bem claro em nosso coração. Todos nós precisamos crescer, seja no exercício da liderança, da coordenação de um departamento da casa, de um trabalho assistencial, de palestras, enfim. A casa precisa ser observada, sentida e enxergada como um manancial de oportunidades para o desenvolvimento do meu espírito. Esse é o olhar que Jesus nos convida a ter. E tomados, infelizmente, pelo materialismo, pela necessidade de agradar o mundo e as opiniões alheias, a gente segue por um caminho totalmente divergente. Só vou deixar fazer quem sabe fazer, para que nós
não recebamos nenhuma crítica. Isso é muito ruim para a fraternidade e para o trabalho de Jesus. Vamos fazer uma comparação aqui bastante rica que vai nos auxiliar também com este tema. Vamos pegar um consultório médico. Qual que é a finalidade do médico? O médico, ele tem por função prática cuidar do nosso robozinho de carne, do corpo físico, do nosso veículo carnal. E nós temos situações onde o veículo de carne se apresenta em condições deploráveis. Mas o médico não rejeita isso, não critica. O médico, ele não coloca condições. Como você fez muito uso de álcool, de cigarro, ou você se excedeu em outras questões, eu não vou cuidar de você. Nenhum médico faz isso. Pelo contrário, os consultórios estão de portas abertas para receber justamente aqueles que se excederam. Porque, via de regra, toda doença é representatividade de algum excesso, de alguma conduta inadequada. Seja no campo sentimental, emocional e do pensamento, ou das atitudes físicas. Mas toda doença é fruto de um desequilíbrio, de uma escolha equivocada do indivíduo, nessa vida ou ao longo dos séculos, porque os pensamentos e sentimentos repetitivos no mal, todos eles geram doenças. Grande parte, se não todas as doenças que temos agora, é por conta dos pensamentos e sentimentos que nós alimentamos ao longo dos milênios, sentimentos esses e pensamentos que eram divergentes da lei divina. E apesar de cada um de nós deliberadamente termos agido contrário às regras do bem comum e do bom senso, estarmos agora vivenciando doenças no corpo físico, nenhum médico nos rejeita. Essa comparação, quando nós transportamos para as doenças do espírito, deveria ser a mesma atitude de todos nós cristãos, sermos médicos de alma. E o que o médico de alma dá? O médico terreno, ele nos receita remédios, fármacos, muitas vezes intervenções cirúrgicas. E o cristão, ele dá o lenitivo, o bálsamo do amor, o bálsamo do servir incondicionalmente, sem questionar, sem buscar avaliar se esse doente merece ou não merece, pode ou não pode. Nós devemos ser esses médicos que atendem integralmente. Não há restrições, não há críticas, há simplesmente o estender de mãos. E quem são os espíritos doentes? Os espíritos doentes, coincidentemente, são aqueles que nós mais afastamos do consultório, do exercício da fraternidade que Jesus nos convida a todo momento. Os doentes do espírito são justamente aqueles que, na maioria das vezes, nós maledizemos, são aqueles que comumente nós afastamos, inclusive dos trabalhos da casa, que nós não queremos ter do nosso lado e que nós negamos o nosso afeto. Nós deixamos de dar esse remédio do amor para quem mais precisa, que são eles, o libertino, o egoísta, o agressivo, o difamador, o perseguidor, o indiferente, o ingrato, o manipulador e tantos outros espíritos
que sofrem profundamente e, por sofrerem profundamente em seu coração, agem dessa maneira, agem de maneira violenta, porque toda ação que promove mal ao outro é uma violência, mas só fere aquele que está ferido. Nós não conseguimos enxergar a necessidade desse irmão, não conseguimos perceber que ele está machucado por dentro. E por isso que ele nos agride tanto, nos ataca, busca nos violentar com vibrações profundas de desrespeito, porque ele está totalmente machucado dentro dele. Esse é o convite de Jesus, para que a gente consiga passar por cima do nosso orgulho, do nosso egoísmo e estender a mão a esse irmão, dando do nosso amor. E como nós damos do nosso amor? O Evangelho é muito claro: é buscando auxiliar, é não ter contra eles nenhum desejo de vingança, nenhum rancor e, principalmente, envolvê-los em paz, em compaixão e, sempre que eles precisarem, estender a mão. Todos esses irmãos que nos atacam no nosso dia a dia, seja na família, no trabalho, inclusive nos templos religiosos, todos esses irmãos que para nós representam uma convivência desafiadora, invariavelmente um dia nós teremos uma oportunidade de servi-los. E é nesse momento, quando nós pudermos servi-los, que nós vamos plantar a semente do amor naquele coração. E vai ser aquele serviço, aquele dar de nós mesmos incondicional para aquele que foi ingrato, para aquele que foi agressivo, caluniador. É nesse momento que nós damos o servir incondicional, a indulgência incondicional ao irmão que nos desrespeitou por longa data, que eu estou dando o remédio poderoso da transformação pelo amor. E isso consola. Esse movimento de renúncia, de imolação, de oferecer a outra face, mesmo recebendo a pancada na face esquerda, eu ofereço a direita, que significa dar o bem ao mal, de receber a todos. É esse movimento que permite a diluição dos séculos de dor que nós promovemos, que promove a diluição das contendas, das brigas, das rixas, e nós construímos a fraternidade. Os sãos não precisam de médicos. Nós precisamos nos enxergar, todos nós, como médicos. Todos nós temos o curso da medicina espiritual, porque qualquer um de nós pode dar o amor. E o amor cobre a multidão dos pecados. O amor é o remédio por excelência. Todos nós podemos ser esse profissional especialíssimo em qualquer doença do espírito, porque o amor ele cura qualquer uma dessas particularidades doentes que nós trazemos em nossas almas. E é isso que Jesus nos convida. E Jesus nos convida especialmente para curarmos a nós mesmos. Porque nós só conseguiremos amar ao outro quando nós nos amarmos. E será que nós estamos nos amando, nos dando ao respeito, nos valorizando? Como está a nossa autoestima? Porque o primeiro ser no universo que nós precisamos curar é a nós mesmos. Somos nós mesmos que precisamos ser curados. Porque somente quando eu conseguir me amar, que eu vou conseguir amar ao outro. Não tem como um enfermeiro doente
com tuberculose, com qualquer outra doença infecto-contagiosa, cuidar de outros doentes. Ele precisa primeiro se curar, estar com o seu sistema imunológico plenamente fortalecido. E é esse convite que a gente traz também, que Jesus traz, que é muito especial. Nós precisamos nos amar. Nós precisamos ter essa compaixão, essa indulgência, nós precisamos nos perdoar, para a partir daí nós transcendermos a nós mesmos em amor e perdão e compaixão a todos que nos rodeiam. Porque no momento que todos nós, cada um, no seu próprio universo íntimo, se amar e nós transbordarmos esse amor a todos que nos rodeiam, a Terra será um plano de regeneração. A estrutura física do planeta Terra já é de regeneração. Os animais, a flora, a tecnologia. Olha que interessante. Quantas pessoas podem nos ouvir agora em qualquer lugar com o uso do celular, do computador? Nós já estamos na regeneração. A estrutura, o suporte já é de regeneração. Só precisamos transformar a nós mesmos pelo amor. Nós só precisamos nos amar. Na hora que todos nós nos amarmos, que todos nós fizermos esse exercício do sacrifício, de dar de nós para o bem do outro, e todos fizerem isso, o planeta Terra se transformará num grande hino de fraternidade. Esse é o convite do Mestre. Estendermos a mão a todos que precisam do nosso amparo, dando do nosso amor, da nossa indulgência, sendo nós todos caridosos. Para isso, precisamos ter oportunidade de crescer. Para isso, todos nós precisamos encontrar a confiança de um outro irmão para que ele nos permita caminhar, errar e crescer. Essa confiança todo centro espírita precisa dar. Nós precisamos possibilitar que os espíritos tenham a oportunidade de falhar, aprender e crescer no amor, crescer espiritualmente. Encerrando nessa reflexão, voltando lá naquela primeira pergunta, eu creio que a gente possa compreender com clareza por que é que muitas vezes o planejamento divino concede oportunidades como mediunidade ostensiva, como riqueza, como muitas vezes ter um familiar tão bom ao lado, um pai tão bom, uma mãe tão boa, para espíritos que são tão ruins. Se nós formos olhar sob o ponto de vista da matéria, nós vamos dizer o seguinte: olha que injustiça, fulano é tão mau, é tão ingrato, mas tem uma pessoa tão boa do lado. Mas agora, com o olhar divino, nós percebemos que, na verdade, estas pessoas estão tendo uma oportunidade para crescer. A mediunidade é uma oportunidade para o nosso desenvolvimento, porque a partir do momento que eu falo pela boca, eu falo por outros espíritos, eu mesmo preciso aprender o que está sendo dito. Olha que interessante. E olha que oportunidade bendita que Jesus dá a todos nós. Esse é o ponto, meus amigos. Esse é o ponto. Os sãos não precisam de médico. Precisamos enxergar em tudo no planeta uma oportunidade para o nosso crescimento espiritual. São dois pontos aqui que nós precisamos deixar claro para sintetizar e finalizar essa nossa reflexão, essa nossa conversa. São dois pontos. Tudo quanto
eu vivencio é uma oportunidade para o meu crescimento espiritual. Eu preciso ter um olhar de gratidão a todos os desafios e obstáculos da minha existência, porque eles estão ali somente para o meu crescimento. E segundo, em tudo, em tudo, e na convivência com todos, eu preciso dar oportunidade para que os outros cresçam espiritualmente. Eu não posso negar jamais a convivência com aqueles que sofrem. Pelo contrário, eu devo estar sempre ao lado deles, dando o melhor de mim. Quanto mais um irmão sofrer, quanto mais um irmão me fizer sofrer, mais eu devo me esforçar para auxiliá-lo com o meu amor silencioso, incondicional, sem cobranças, apenas dar, sem exigir nada em troca. Amado Mestre Jesus, Mestre de amor e de paz, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos por essa doutrina bendita que nos amplia o horizonte e enche o nosso coração de esperança e força para lidar com os tantos desafios da encarnação. Nós só temos a te agradecer, Pai. Te agradecer por cada um desses espíritos, cada um desses irmãos maiores que dedicaram tudo de si para trazer essa doutrina consoladora aos nossos corações. Nossa profunda gratidão, Mestre Jesus, porque são essas palavras de luz, por meio deste entendimento novo, que conseguiremos conquistar a paz dentro de nós. Que o teu Evangelho, Mestre, possa abraçar todos os corações. Que as tuas palavras de amor possam chegar a todos os espíritos encarnados e desencarnados, para que todos nós, unidos, juntos, possamos construir uma vida fraterna, um mundo de paz e de regeneração. Sê conosco, Mestre querido Jesus, hoje e sempre, e que cada coração possa seguir agora cheio de paz, de esperança e com confiança nos desígnios divinos que o Senhor planeja para todos nós. Que assim seja.